Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um tutorial e neste vídeo eu quero mostrar para vocês como eu faço para selecionar as melhores opções de títulos de renda fixa, só que agora sem envolver o Tesouro Direto, mas sim os títulos privados, que são os CDBs, as LCs, LCIs, LCAs. Qual seria a melhor para mim? Qual que é a mais indicada para o meu caso? Então eu vou mostrar aqui na prática como que eu faço para poder tomar uma decisão, tá? Já estou aqui com a minha tela da Modal Mais, que é a corretora que eu utilizo já há quase 3 anos para fazer os meus investimentos. Então, entrando aqui na tela da corretora, basta você vir aqui em Menu, Investir, e estamos falando aqui no caso de renda fixa dessa vez, tá? A própria corretora já vai mostrar aqui uma tela bem legal para mim. O site, né, a plataforma que a corretora nos apresenta, ajuda bastante a tomar a decisão, tá? Aqui, reparem que já tem várias opções disponíveis. Mas ainda não está fácil da gente poder tomar uma decisão. Por quê? Porque eu sempre falo, para você comprar o seu investimento, o prazo de retorno desse investimento, principalmente quando a gente fala sobre renda fixa, ele é muito importante. Então a primeira coisa que você precisa definir é quando você quer resgatar essa grana investida, tá? E por que ainda não dá para a gente tomar uma decisão do jeito que a corretora nos apresenta? Porque reparem aqui na parte de prazo. Olhem aqui os dias, tá? São muito diferentes um do outro. Então, como que nós vamos comparar investimentos com prazos de retorno diferentes? Não faz sentido. Para você tomar uma decisão, os prazos de retorno eles têm que ser ou iguais ou muito próximos, ok? Então, a primeira coisa a gente precisa definir o prazo, né? E também outra coisa que é muito importante é definir quanto você tem para investir. Então, vamos supor que você queira investir R$1.000 em algum título de renda fixa, tá? Por que eu digo isso para vocês, né? Porque aqui, ó, reparem que as opções disponíveis de investimento, elas têm aqui uma aplicação mínima. Então, tá vendo? R$1.000, tal, aí conforme vai passando, aqui a gente está vendo vários de R$1.000, porque eu acho que o site está mostrando pelo valor. Isso, olha só que legal. Aqui já começou a aumentar, ó, mínimo 2.000, 5.000 e por aí vai, né? Tem várias opções. Reparem que quando o assunto são corretoras de valores, uma das principais diferenças das corretoras e dos bancos tradicionais é que a quantidade de opções, né, de investimentos para a gente escolher é muito grande, muito maior do que os bancos. Então, isso eu acho que é uma vantagem muito legal. Reparem na quantidade, tá vendo? É muita opção mesmo, muita coisa. Mas dentro dessa infinidade de opções, como tomar a decisão correta, né? Vamos lá. Agora que entram os filtros da própria corretora. Como eu falei para vocês, é muito importante a gente definir o valor para poder fazer o seu investimento e também o prazo, né? A gente tem que comparar investimentos com prazos muito parecidos. Vamos considerar um exemplo que eu quero investir R$1.000. Vamos lá, só um exemplo, R$1.000. E eu quero resgatar essa grana num período aí de 1 ano, tá? Eu poderia digitar aqui, ó, 365, que aqui é em dias, tá? Poderia digitar 365, só que se eu colocar de 0 a 365, fica muito aberto, tá vendo? Vai ter, ó, vamos ver se vai, ó, 300 dias, tá vendo? Já fica difícil da gente comparar. Ó, reparem, ó, 182 dias, então tá muito aberto, não tá fácil da gente tomar a decisão. O correto, então, é a gente tentar fechar um pouco mais esse filtro. E como que eu faço isso? Vamos considerar, por exemplo, o prazo mínimo de 320 dias até um prazo máximo de 380 dias. Que aí eu vou ter aí nesse meio de caminho o 365, que é o prazo que eu estou buscando, tá? Vamos ver o resultado agora desse filtro. Aqui estão várias opções, só alguns comentários, tá vendo? Reparem que eu não mexi aqui no filtro dos produtos. Então, todos os produtos estão disponíveis aqui para eu poder tomar a decisão. CDB, LC, LCI e LCA. Essas são as 4 opções de produtos que o filtro vai me mostrar. E tanto pré-fixado quanto pós-fixado atrelado ao CDI ou atrelado à inflação, tá? Se vocês já tiverem aprendido como selecionar e qual vocês acham mais interessante, se é o pré ou o pós-fixado, basta vocês acertarem aqui no filtro para aparecer só aquela opção que vocês querem. Mas nesse caso eu vou pedir para o site mostrar de acordo com esses filtros aqui que está na minha tela, tá bom? Vamos ver aqui então as opções que o site nos apresenta. Eu acho legal sempre dar um clique aqui, ó,
estimativa. Por quê? Se eu der um clique, eu estou mostrando do menor para o maior, e se eu der outro clique, eu mostro do maior para o menor. No fim das contas, não importa muito se você está comprando um CDB, uma LCI, uma LCA, não importa o que você está comprando. O que eu levo em consideração é o seguinte, é muito importante saber que qualquer um desses 4 que eu mostrei para vocês, eles têm a segurança, eles têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Muito importante a gente sempre estar ciente disso. Sabendo disso, eu quero comprar aquele que vai me trazer o maior retorno possível. Não importa se é CDB, CLC, CLCI, não importa. O que importa para mim é aquele que permite eu investir os meus R$1.000 dentro do prazo que eu estabeleci como pré-requisito e é aquele investimento que vai me trazer o maior retorno possível. É isso que eu quero, tá? E aí o próprio site, o próprio filtro já me mostra qual seria a opção mais indicada. Olhem só esse CDB à vista. CDB à vista que rende 145% do CDI, num prazo de 365 dias, né, um ano, aplicação mínima de R$1.000, que é o valor que eu gostaria de investir, ele vai me dar de retorno 1.043 neste prazo de um ano, tá? E por que eu escolheria essa opção e não, por exemplo, a opção de baixo? Por mais que aqui o prazo está um pouquinho diferente, mas é questão de 4 dias, daria para a gente fazer a comparação. Nesse caso, a opção de baixo estaria me retornando R$1.040. Então, eu quero aquela que me renda o máximo possível, né? Olhem que interessante essa. Vocês podem me perguntar, nossa, Paulo, mas essa terceira opção, ela rende muito menos que as opções de cima, muito menos, só que o tanto que ela está trazendo de retorno em valor mesmo, em dinheiro, é muito próxima das duas outras. E por que isso está acontecendo? É muito importante a gente relembrar os conceitos por trás desses caras aqui, que nesse caso das LCIs, elas são isentas de imposto de renda. Então você percebe que como ela rende 113% do CDI, mas ela é isenta de imposto de renda, então o valor líquido a ser resgatado é muito próximo de um CDB que rende 137% do CDI. Falando em números, ele teria uma rentabilidade muito maior do que essa rentabilidade de baixo, porém o CDB ele não é isento de imposto de renda. Então, dentro desses 137%, eu ainda tenho que tirar o imposto de renda. E aí, a hora que você tira o imposto de renda, vai sobrar quanto para a gente? Vai sobrar esses 1.040. Então, 1.040 e 1.040, tanto faz um CDB máxima ou uma LCI máxima, os dois teriam a mesma rentabilidade. Diferente desse CDB aqui de cima, que mesmo a gente sabendo que ele tem imposto de renda, o fato dele ter uma rentabilidade bem superior vai trazer para a gente um retorno líquido maior, tá? Então, para mim está bem fácil de tomar a decisão. Eu escolheria esse CDB à vista, que rende 145% do CDI no prazo de um ano, com aplicação de R$1.000, que me traria aí de retorno R$1.043, tá bom? É claro que a gente tem que sempre focar de olho, como eu falei para vocês. Aqui eu estou falando de títulos pós-fixados, né? Tá vendo aqui o nosso querido indexador, que é o CDI. Mas também deve ter algumas opções, olha só que legal. Opções de títulos pré-fixados, né? Caso você queira optar pelos pré-fixados, a gente teria que estar sempre de olho nessa parte de baixo, ó. Esse daqui rende 3.10, 3.04, 3.04. Aqui a gente não tem o uso do indexador, tá? Nesse caso aqui é só um título pré-fixado. E aqui estão os retornos que eles estão nos apresentando. De qualquer forma, olhando toda essa lista, tá vendo? A corretora ela deve estar apresentando aqui pra gente por volta aí de umas 15 opções de títulos disponíveis, mas tranquilo, eu filtraria aqui pelo que rende mais, pelo que vai pagar mais de retorno e tomaria a decisão escolhendo esse CDB. Para você operacionalizar e fazer a compra, muito simples também, só clicar aqui nesse carrinho de compras, ele já vai abrir aqui uma nova tela, vai confirmar os dados, né, R$1.000, 365 dias e a rentabilidade, você vai digitar o quanto você quer investir, tem que ser no mínimo R$1.000, que é o pré-requisito desse título, digitou aqui a sua senha, só digitar a sua senha, clica aqui no botão investir, eu não vou clicar porque eu não vou comprar esse título no momento, tá? Mas seria só você clicar aqui no botão investir que está feito o seu investimento
E daqui a um ano essa grana, esses R$1.043 estimado, eles seriam aí creditados na sua conta. Muito importante estar sempre reforçando, quando você faz um investimento que tem um prazo bem definido, nesse caso aqui de 365 dias, você não consegue resgatar ele antes do prazo de investimento. Nem se você entrar em contato com a corretora, falar com a corretora, não é possível, tá? Então, se você for fazer um tipo de investimento como esse, muita atenção, porque tem que ser uma grana que você tem total consciência de que você não vai precisar dela no curto prazo, ou seja, antes da data de vencimento. Beleza? Espero ter esclarecido essa diferença, como tomar a decisão dentre as opções aí de títulos privados. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu? Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até mais.